efficiunt demons, ut quae non sunt, sic et tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipiant. Distant lands. Abri os olhos lentamente. Minha cabeça rodava e uma dor surda envolvia minha garganta. Estava com sede. Essa foi a primeira coisa que percebi. Lambi os meus lábios ressecados enquanto o ambiente ganhava foco à minha volta. Meu corpo doía e percebi que era porque estava firmemente amarrado a uma cadeira de metal no meio de um cômodo vazio. As paredes de concreto nuas estavam manchadas e sujas. O chão sob meus pés descalços era frio e levemente úmido. Uma única lâmpada iluminava o cômodo, pendurada no teto por um fio. Ela projetava sombras móveis e eu pisquei para afastar a escuridão. Uma porta aberta ficava diante de mim, mas eu só conseguia ver a parede de um corredor. Tentei clarear a mente, tentar lembrar como cheguei ali. Fechei os olhos com força e me obriguei a não entrar em pânico. Desacelerei minha respiração e concentrei meus pensamentos, tentando desesperadamente evocar alguma lembrança do porquê estar ali. Não conseguia me lembrar de nada. Abri os olhos e expirei, minha garganta ressecada latejando. Consegui ouvir sons ecoando pelas paredes do corredor do lado de fora da porta. Gritos, batidas metálicas, uivos, todos muito distantes. Mas isso não ajudava em nada a acalmar meus nervos. "Olá!" eu gritei, a palavra rasgando minhas cordas vocais. Senti meu peito se contrair de dor, mas pigarreei e gritei novamente. "Tem alguém aí? Olá!" O corredor escuro permaneceu em silêncio, exceto pelos ecos constantes. Fechei a boca e tentei me soltar das amarras, mas a corda estava com nós impossivelmente apertados. Lutei contra minha imaginação enquanto ela inundava a minha mente com cenários horríveis do que me aguardava. Se ao menos eu conseguisse me lembrar. De repente, passos irromperam do lado de fora da porta. Um tropel rápido de pés pequenos. Minhas esperanças aumentaram e concentrei minha atenção na porta, rezando para que fosse ajuda. Um menino correu para o cômodo vestindo um macaquinho vermelho, completo com pés acolchoados. Esticado sobre seu rosto havia uma máscara de plástico de diabo. Os buracos dos olhos revelavam olhos azuis enormes que me cumprimentaram com curiosidade. Surpreso, abri a boca para falar, mas foi quando percebi que algo estava errado. Seus olhos eram imensos, impossivelmente redondos e saltados das órbitas. Isso enviou um calafrio de inquietação pela minha espinha, mas abanei a sensação. Essa criança talvez pudesse me libertar. Ei, garoto, você pode me tirar daqui?" O menino deu um passo mais perto, inclinando a cabeça, mas permanecendo em silêncio. Chacoalhei meus braços amarrados contra a cadeira. "Corte as cordas, por favor. Eu não deveria estar aqui. Isso é algum tipo de engano." O menino me observou por trás de sua máscara estranha e parou diretamente na minha frente. Ele se inclinou perto e sussurrou, sua voz como seda molhada. "Você fez uma coisa muito ruim." Confuso, balancei a cabeça. Não. Isso é um engano. Eu não fiz nada." Os olhos azuis enormes do menino de repente se encheram de tristeza. Você fez uma coisa muito, muito ruim." Balancei a cabeça novamente com violência. Não, me desculpa, eu não lembro. Por favor, apenas me tire dessa cadeira." De repente, antes que qualquer um de nós pudesse falar novamente, um homem entrou correndo no cômodo. Ele estava acima do peso e vestia um macacão, seu rosto calejado, distorcido por uma raiva fervente. Ele segurava uma espingarda de cano cerrado nos braços. "Eu não fiz nada!" eu gritei enquanto ele avançava sobre nós, minha voz falhando. Eu não deveria estar aqui." O homem grandão me ignorou e, em vez disso, agarrou o garoto e o atirou com força contra a parede. O menino grunhiu quando as costas deles bateram no concreto.
e seus olhos se ergueram para encontrar os do homem calejado. Sem dizer uma palavra, o homem ergueu a espingarda, encostou-a na testa do garoto e estilhaçou sua cabeça. Pedaços de carne salpicaram a parede enquanto o choque me acertava no estômago. Como um punho de ferro, meus ouvidos zumbiram, o tempo parecia desacelerar enquanto eu assistia horrorizado ao corpo sem cabeça desmoronar no chão. Minha respiração voltou aos pulmões e o tempo pareceu se reajustar. Jesus, que porra! Eu gritei, me contorcendo contra as cordas, meus olhos arregalados em choque horripilante. Que porra foi essa? O homem ignorou meus gritos enquanto se agachava e pegava o garoto. Jogou o cadáver destroçado no seu ombro e saiu pela porta. De repente, o corredor irrompeu em risadas maliciosas, um coro de vozes uivando em alegria. Fechei os olhos. O barulho era ensurdecedor, enquanto um terror absoluto preenchia cada poro meu. Após alguns momentos, as risadas diminuíram e eu, cautelosamente, abri os olhos, incapaz de acreditar no que acabara de testemunhar. Olá! Eu dei um pulo ao perceber que havia outro homem diante de mim. Ele estava vestido com uma simples camisa social branca e jeans. Seu cabelo castanho era curto e ele aparentava estar no início dos 30. Seus olhos verdes eram opacos e sem vida, os lábios carnudos puxados para baixo nos cantos. O que está acontecendo? Onde eu estou? Eu gritei, um novo medo se acumulando no meu estômago, como sangue quente. O homem cruzou os braços. Ah, então você é novato, hein? Ele balançou a cabeça. Vocês me enojam. Perguntas borbulharam nos meus lábios, mas ele as dispensou com um gesto brusco, cortando o ar e exigindo meu silêncio. Ele passou a língua nos dentes com um sorriso sarcástico. Parece que você já viu alguns dos horrores que este lugar guarda, hein? Sim, percebo pelo olhar nos seus olhos. Você está aterrorizado. Viu algo, não viu? Não parece tão ruim agora, olhando para trás. Você está aqui há 5 minutos e já está cagando nas calças. Aonde eu estou? Eu soltei, incapaz de me conter por mais tempo. O que vocês querem? O homem cruzou os braços atrás das costas. Aposto que você quer sair daqui, não é? Aposto que gostaria de voltar para sua casa, sua família, tudo. Por favor, eu interrompi. O que quer que eu tenha feito? Eu sinto muito, de verdade. Mas eu não me lembro. O homem revirou os olhos. Você não fez nada comigo. Fez com você mesmo. Você realmente não se lembra de nada? Balancei a cabeça e senti lágrimas brotando nos meus olhos. Medo líquido. O homem me olhou com desprezo. Você esperou sua esposa sair para o trabalho e foi até o galpão no quintal e se enforcou. Você está morto. A memória recente surgiu na minha mente como um monstro de um pântano. Meus olhos se arregalaram. Por mais que eu quisesse negar, ele estava certo. Eu tinha me matado. O incidente rasgou meu cérebro como um trem-bala e me deixou atordoado. Meu nome é Danny, por sinal, disse o homem, ignorando minha expressão chocada. E eu sou o número 2 aqui. Eu comando o processo de orientação. Quero fazer isso rápido porque estou cansado de repetir essa merda toda pra vocês. Suicidas patéticos. Você tem uma pergunta antes de eu começar? Ele me encarou e eu me esforcei para organizar meus pensamentos em algo coerente. Tudo isso era horripilante. Por que eu tinha me matado? Lutei contra a névoa e o pânico, e as brumas da confusão lentamente começaram a se dissipar. Eu tinha acabado de perder o emprego. Sim, aquilo foi o começo. Fechei os olhos com força e forcei mais da memória a emergir. Eu tinha perdido o emprego e estava prestes a perder a casa. Minha esposa, Tess, ela descobriu e ia me deixar. Eu não tinha saída, não tinha opções. Ser demitido tinha sido inesperado e eu não tinha muitas economias. Eu estava falido, prestes a ficar desabrigado. E minha esposa me odiava por isso. Tinha mais uma coisa. Sim, isso mesmo. Ela tinha me traído. Eu tinha visto mensagens no telefone dela enquanto ela dormia uma noite, confirmando minhas suspeitas.
Minha vida tinha se degradado até virar uma merda e eu tinha esgotado minhas opções. Humilhado e envergonhado, decidi que a morte era minha única saída. Ei, filha da puta, você tem uma pergunta ou não? Danny disse, estalando os dentes da minha frente. Fui sugado de volta à realidade e fiz a única pergunta que importava. Isso é o inferno? Danny bufou. É sempre isso que vocês perguntam. Ele começou a andar de um lado para o outro na minha frente. Não, isso não é o inferno. Mas também não é o céu. Isto é a Fazenda Negra. E não, eu não dei esse nome. É para onde Deus envia as almas que terminaram a própria vida. Os suicidas. Veja, ele não sabe muito bem o que fazer com vocês. E o diabo também não. Tem pessoas genuinamente boas que se matam. Parece cruel bani-las para o inferno pela eternidade, por um momento de fraqueza, certo? Pessoalmente, eu acho que Deus e o diabo só cansaram de discutir sobre isso. Então, eles os enviaram para cá, para a Fazenda Negra. Deus criou esse lugar? Eu perguntei, ficando cada vez mais confuso. Danny cuspiu no chão, rindo baixinho. É claro, em algum ponto. Mas ele perdeu o controle quando colocou o porco no comando. O que é o porco? Eu perguntei, sem certeza, se queria saber a resposta. Danny ergueu uma mão irritado. Posso terminar, porra? Deus criou esse lugar, eras atrás. Colocou o porco no comando e depois se esqueceu dele por um tempo. Bom, quando ele virou as costas, o porco decidiu usar os seus novos poderes para tentar criar o seu próprio mundinho. Essa bagunça que você vê ao redor são os restos fragmentados desse experimento. A Fazenda Negra costumava ser muito mais agradável, mas o porco quis que as coisas fossem diferentes. Ele queria criar a sua própria visão. Essas pessoas que você vê, esses monstros, eles são as tentativas do porco de criar vida funcional. Em vez de espelhar a terra de Deus, essas criações horríveis e mutantes são cheias de pecado e ódio. Eles agem livremente aqui, sem pudor. Esse lugar é o caos. A Fazenda Negra é um circo de aberrações e monstros. E é a sua eternidade. O medo borbulhou no meu estômago como óleo espesso. Não, esse não podia ser o meu fim. Eu não acreditava nessas coisas. Isso não era real. Eu acordaria logo e perceberia que era só um pesadelo. Tinha que ser. Danny parou diante de mim e deu um leve tapa no meu rosto. Ei, amigão. Não entre em histeria. Eu ainda não terminei. Ergui meus olhos cheios de lágrimas para encontrar os dele. Danny sorriu. No fim, você sempre pode alimentar o porco. Minha respiração saiu dos pulmões com vapor ardente. O que isso significa? Danny abriu as mãos, ainda sorrindo. É simplesmente assim. Alimente o porco. Se você fizer isso, há uma chance de ele te mandar de volta para sua vida. E o que acontece se não funcionar? Eu gaguejei. Você é enviado para o inferno. Então, jogue uma moeda se tiver uma. Fique aqui conosco ou alimente o porco. Se escolher ficar, vou soltar você lá fora. Ele disse, apontando para a porta. Mas, me deixe garantir, o que espera no fim do corredor? Bem, digamos apenas que o inferno não é muito pior. Engoli em seco, tentando ao máximo digerir tudo, porque eu não tentaria alimentar o porco, seja lá o que aquilo significasse. Se houvesse até mesmo um fiapo de esperança, eu agarraria. Uma eternidade nesse lugar, a Fazenda Negra. Ser enviado para o inferno ou alimentar o porco. Eu faria qualquer coisa por uma chance de voltar. Este pesadelo fez meus problemas parecerem nada em comparação. Danny ergueu uma mão antes que eu pudesse falar. Vou deixar você pensar um pouco. Eu volto mais tarde. Eu quero alimentar o porco, eu gritei, não querendo passar mais um segundo naquele quarto horrível. Eu consegui ouvir uma mulher gritando pelo corredor, seus gritos aumentando enquanto algo carnudo batia nela. Minha respiração vinha em puxadas afiadas e minha garganta queimava. Danny notou o barulho e sorriu.
Soa bem ruim, hein? Ele disse baixinho, enquanto a voz da mulher rangia de agonia. Algo ainda batia nela. O som de carne espancada, incendiando minha imaginação com horrores. Por favor! Eu solucei, sem fôlego. Só me deixe alimentar o porco. Eu não quero ficar aqui nem mais um instante. Dani virou as costas para mim. Eu volto mais tarde. Aproveite seu tempo sozinho. Pense, mesmo na sua situação. Pese suas opções e lembre-se, você se colocou aqui. E com isso ele se foi, me deixando no quarto sombrio. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. A mulher não parou de gritar por horas. Em algum momento eu caí num sono semi-acordado. A escuridão do quarto parecia aprisionar-me e minhas pálpebras tremularam fechadas. Meu corpo doía e minha garganta era um elo de fogo. A sede arranhava minha garganta como vidro afiado. Meus lábios pareciam papel amassado. Minha cabeça trovejava como um tambor. O quarto entrava e saía de foco e minha mente derivava para os sons horríveis que nunca acabavam. Eu estava perdido num nevoeiro, inconsciente de que algo estava entrando no meu quarto até sentir uma picada aguda no meu dedão do pé. Saí do meu torpor quando meu pé descalço incendiou de dor. Eu gritei e tentei me mexer, mas minhas amarras me prendiam firme. O quarto voltou ao foco e eu pisquei em agonia, enquanto sentia sangue escorrer entre meus dedos. Olhei para baixo procurando a fonte da dor e senti um grito rasgar minha garganta. Me encarando estava um homem sem braços. Ele se arrastava no chão como uma minhoca. Sua cabeça careca cheia de cascas e imunda. Suas pernas estavam envoltas em arame farpado, forçando-o a contorcer o corpo para se mover. Seus olhos eram sem pálpebras e arregalados. Duas órbitas brancas injetadas de sangue que me encaravam com intensidade faminta. Seus dentes haviam sido removidos e substituídos por longos parafusos que se projetavam de suas gengivas sangrentas, como uma formação rochosa quebrada. Em volta do seu pescoço havia uma coleira de corrente que eu segui pelo chão até a porta aberta. A ponta da coleira era segurada por um homem alto, nu. Seu corpo era sem pelos e flácido, coberto de cascas semelhantes às de seu animal de estimação. Uma sacola suja cobria sua cabeça, escondendo seus traços, exceto por um único olho vermelho que espreitava para mim por um corte grosseiro no pano. Ele me encarou e apalpou seu pênis inchado, sua respiração pesada e ofegante, enquanto o homem sem braços se contorcia em minha direção novamente. Seu dono começou a se masturbar. Eu gritei quando a boca cheia de parafusos mordeu-me novamente, e meus gritos pareceram estimular ainda mais o homem nu. "Tire isso de mim! Parem!" Eu gritei horrorizado. Tentei chutar o homem, fazendo o possível para evitar seus dentes metálicos afiados. Bati meu calcanhar na cabeça dele e ele gritou quando seu rosto quicou no chão. Um gemido de prazer escapou da boca do homem do saco. Eu desviei o olhar quando uma névoa preta jorrou do chão. Houve um chacoalhar de correntes e eu me virei para ver os dois saindo. O homem sem braços, sendo arrastado pelo pescoço para a porta afora. Olhei para onde o homem de saco tinha ejaculado e vi uma poça de formigas mortas. Eu vomitei em mim mesmo, cortinas grossas e grunhosas de bilis e limo. "Me tirem daqui!" eu gritei, fios de vômito escorrendo pelo meu queixo. "Eu não pertenço aqui!" Ouvi os dois homens recuarem pelo corredor, o tinir das correntes acompanhado pelo som de carne sendo arrastada pelo concreto. Gritei novamente, mas sabia que ninguém ia me ajudar. Cuspi um globo de catarro e bilis no chão, limpando minha boca do azedume. Forcei-me a me acalmar, e não foi fácil. Depois de algum tempo, ouvi alguém se aproximando. Eu estava num lamento miserável. Minha mente, uma tela em branco de desespero sombrio, mas o barulho me tirou do meu estado de transe.
Os músculos dos meus braços queimavam por estarem contidos por tanto tempo e os movi desesperadamente, tentando me preparar o melhor possível para qualquer horror que estivesse prestes a entrar pela porta. Os passos se aproximaram e então uma mulher entrou no quarto. Ela parou na porta e olhou para mim. Um de seus olhos faltava. Um buraco cavernoso e escuro em seu crânio. Seu cabelo era ralo e selvagem. Um emaranhado castanho, como um ninho esquecido. Sua pele era pálida e imunda, e ela estava vestida em trapos. Eu não conseguia dizer quantos anos ela tinha, mas havia maturidade em seu único olho bom. Ainda está pensando? Ela perguntou, sua voz áspera e quebradiça. O quê? Ela deu um passo mais perto. Você ainda está decidindo se vai alimentar o porco ou não? Eu olhei para ela com cautela. Sim, eu estou. Quem é você? O que você quer? Eu já estive onde você está agora. Ela disse, tentando decidir o meu destino. Eu não conseguia acreditar que isso era o que acontecia. O que acontece depois que morremos não era o que me ensinaram. A religião não me avisou sobre esse lugar. Testei minhas amarras novamente antes de perguntar. Você também se matou? Você é uma pessoa como eu? Você não é uma daquelas criações? Ela bufou. Parte meu coração você ter que me perguntar. Embora. Ela tocou o buraco onde seu olho deveria estar. Embora eu possa entender sua cautela. Sim, eu sou uma suicida. Estou aqui há muito tempo. Mas foi a minha escolha. Decidi arriscar aqui. Fiz um gesto com a cabeça em direção à porta. O que tem lá fora? O que é tudo isso? Ela exalou pesadamente e encostou-se na parede. Eu nem consigo começar a descrever este lugar. É como nada que você já viu. Você anda por aqueles corredores e sai para dentro dele e... Ela engoliu. Você teria que ver para entender. O quão ruim é. Por que todas essas pessoas mutantes estão se machucando e matando umas às outras? Eu perguntei. Ela deixou a cabeça pender contra a parede. Levaria anos para você entender completamente esse lugar. Anos que você não tem. Agora você tem que tomar uma decisão. Ficar ou alimentar o porco. Eles me dizem que o inferno é pior que aqui. Mas não pode ser por muito. Monstros suicidas vagam pela fazenda negra, matando, estuprando, brutalizando. E então você acorda e se pergunta: quanto tempo consegue sobreviver antes que outra coisa o mate? É um ciclo sem fim. Então, por que você ficou? Eu insisti. Por que você não alimentou o porco? Eu nem sei o que isso significa, mas faria qualquer coisa por uma chance de voltar. Eu não posso ficar aqui. Eu simplesmente não consigo. Ela sorriu com tristeza para mim. Por quê? Por que eu escolhi isso? É simples, na verdade. Eu sou uma covarde. Eu era covarde quando viva e sou covarde na morte. Quando chegou a hora, quando o momento se apresentou, eu escolhi ficar. Eu não sabia o que me aguardava lá fora. Resumiu-se a uma escolha simples, alimentada pelo meu próprio medo. O que é o porco? O que ele faz com você? Ela de repente se virou para sair. Receio que isso é para você descobrir. Mas deixe eu te avisar. Pense muito antes de tomar uma decisão. Às vezes sofrer através do seu medo é melhor do que sofrer pela eternidade. Seja corajoso. O que eu faço? Eu gritei, tremendo na cadeira enquanto ela saía pela porta. Ela parou e deu uma última olhada por cima do ombro. Seu olho saltou ao redor e ela baixou sua voz para um sussurro. Alimente o porco. E com isso ela se foi. Sentei em silêncio mais uma vez. Minha mente girava, revirando desesperadamente minhas opções.
Ainda não conseguia entender completamente a situação em que estava. Era demais, esmagadora. O outro lado da morte não deveria ser assim. Eu não sabia o que esperava, mas não era este pesadelo. Perguntas batiam na minha mente como ondas frias em um navio, afundando. Como eu deveria fazer uma escolha quando nem sequer sabia o que minhas opções implicavam. Esse lugar, a Fazenda Negra, eu não podia ficar aqui. Mas e se eu fosse para o inferno? E se eu não fosse enviado de volta? Estaria saindo da frigideira para cair no fogo. Minha existência estaria para sempre condenada a uma miséria sem fim. Mas aqui havia pessoas como eu, suicidas. Não eram só monstros e assassinos mutilados. Talvez eu pudesse me esconder em algum lugar com elas. Tentar montar uma existência minimamente suportável. Certamente isso seria melhor do que ser enviado para o inferno. Não. Esta não seria a maneira como eu passaria a minha eternidade. Eu me recusava a permitir. Se houvesse até mesmo o mais ínfimo fiapo de esperança, eu o agarraria. Eu não queria ficar me perguntando o que poderia ter sido. Não queria ser atormentado pela dúvida. Eu alimentaria o porco e aceitaria qualquer destino que me fosse escolhido. No fim das contas, essa era a única opção que me restava. Eu alimentaria o porco. Ei, olá, Dani! Eu gritei, chacoalhando da cadeira. Eu tomei a minha decisão! Dani! Após alguns momentos, ouvi passos ecoando pelo corredor em minha direção. Dani entrou pela porta com uma expressão irritada no rosto. Eu tomei a minha decisão. Eu vou alimentar o porco. Parece que você realmente pensou muito sobre isso desde que eu o deixei. Disse Dani com sarcasmo. Lambi meus lábios. Você faria o mesmo se estivesse no meu lugar? Dani caminhou atrás de mim. Eu já estive no seu lugar e escolhi diferente. Meus olhos se arregalaram, então Dani envolveu minha cabeça inteira com uma tira de pano fino, cegando-me. Inspirei o máximo de ar que pude, mas cada pulmão cheio parecia vazio. Senti Dani me cortar livre da cadeira e meu corpo suspirou quando meus músculos rígidos foram soltos. Tirei meus ombros quando minhas mãos foram libertadas e gemi de alívio. Enterrei meus dedos nas costas e me estiquei, meus ossos rangendo. Mantenha a venda e me siga, disse Dani, puxando-me para cima. Minhas pernas tremiam quando eu coloquei peso nelas. Minhas coxas trêmulas após sua longa posição cimentada. Tatei cegamente à minha frente e encontrei o ombro de Dani. Descansei minha mão sobre ele enquanto ele nos conduzia para fora do quarto. Ao entrarmos no corredor, de repente pude ouvir sons que não ouvia antes. O tinido de metal, um longo ruído carnudo de rasgo, algo vomitando. Esses sons ganhavam vida em meus ouvidos, pintando a escuridão diante de meus olhos com cenas imaginárias de horror. Agarrei o ombro de Dani com mais força, tropeçando atrás dele, meu coração trovejando. Ouvi algo nos seguindo, mas Dani não pareceu notar. Ou se notou, não se importou. Carne bateu no concreto, meros centímetros atrás de mim, e de repente senti um hálito quente no meu pescoço e um estalo de uma língua molhada contra a gengiva. Minha respiração ficou ainda mais ofegante enquanto o medo me sufocava. Vai lá alimentar o porquinho, ué. Algo sussurrou no meu ouvido. Senti algo pressionar a parte de trás da minha cabeça e tentei não pensar no que poderia ser. Era molhado e pegajoso. E ouvi a coisa dar uma risadinha. Ele tem fominha. Você tem certeza que ele ganha comidinha? A coisa sussurrou novamente. Sua voz baixa e diferente de qualquer coisa que eu já tinha ouvido antes. Era como uma série de grunhidos e gemidos embaralhados para formar palavras quebradas. Para meu alívio, ouvi a coisa recuar para onde quer que tivesse vindo e continuei a seguir Dani. Ele permaneceu em silêncio enquanto caminhávamos e pude sentir mudanças no ar. O calor espesso deu lugar a uma temperatura mais fria, quase agradável. Mas então continuou diminuindo e logo eu estava tremendo violentamente contra o frio. Não conseguia ver nada, mas senti uma brisa no rosto como se estivéssemos ao ar livre. Não ouvi Dani abrir
nenhuma porta, mas nada naquele lugar era natural. Era como se a realidade se embaraçasse e se fundisse consigo mesma, como rolos de filme derretendo juntos, os dentes batendo. Fui submetidamente atingido por um calor intenso e engasguei. Meus pés tropeçaram um no outro conforme o terreno mudava e de repente eu pisava no que parecia ferro quente. Meus ouvidos estavam preenchidos pelo som de fornalhas ardentes e o estrépito de máquinas em funcionamento. Não podia ver, mas sentia uma vasta extensão aberta acima de mim. Cheirei cinzas e senti gosto de terra na língua, suor já se formando ao longo da coluna. De repente esbarrei em Danny quando ele parou. Dei alguns passos para trás, rápido, e murmurei minhas desculpas. Podia ouvir movimentos à nossa frente, um farfalhar de correntes e um som de clique estranho no chão, metálico. Mais algumas coisas também. Algo fungando. E então a sala encheu-se com um som ensurdecedor de um porco imenso quichando. Cobri os ouvidos. Minha cabeça parecia rachar com um uivo agudo. Cerrei os dentes enquanto o barulho ecoava no metal e diminuía para uma série de fungados e grunhidos. Soava absolutamente colossal. Trouxe outro, anunciou Danny, um leve tom de respeito em sua voz. Ele quer alimentar o porco. Fiquei esperando. Esperava ouvir alguma resposta, o pano em volta dos meus olhos selando minha visão na escuridão. Percebi que meus joelhos tremiam e minhas costas estavam encharcadas de suor. Estava aterrorizado. Se é o que você deseja, disse Danny, e senti ele se curvar sobre minha mão. Aparentemente, alguma conversa invisível acabara de acontecer, e Danny pegou meu pulso e me empurrou para frente. Aproxime-se do porco, ele instruiu. Meu corpo inteiro tremia e meus joelhos travavam. Roubado da visão, ergui minhas mãos, tentando me orientar. O calor e as cinzas enchendo minha cabeça de náusea. Senti que ia vomitar, meu estômago revirando como um mar morto. Não sabia onde estava ou que horror estava diante de mim. Senti-me perdido e minúsculo. Um novo jarro de lágrimas escorrendo dos meus olhos e encharcando o pano em volta do rosto. Por favor, eu implorei. Deixe-me ver o que está acontecendo. Danny estava, de repente, atrás de mim, me empurrando para frente. Ele guiou minhas mãos em direção a algo enquanto demos um passo juntos em uníssono. Mesmo com o pano em volta do meu rosto, eu conseguia ver uma massa gigantesca de escuridão imponente diante de mim. Era uma mancha preta em uma tela já escurecida. Conforme caminhávamos para frente, fui submetidamente assaltado por um cheiro horrendo e engasguei, virando o rosto. O aperto de Danny apertou e me forçou a continuar. Pude sentir algo bem na minha frente, uma massa viva, cambaleante de carne. O cheiro aumentou para um nível repugnante e engasguei novamente. Então, ar quente foi soprado no meu rosto, uma rajada de calor que vinha em rajadas curtas e repentinas. Vomitei no meu pano, a fonte do cheiro emanando do ar quente. Engasguei enquanto a bilis jorrava sobre o tecido, encharcando-o e momentaneamente cortando meu oxigênio. Danny afastou minhas mãos e levei alguns segundos para estabilizar a minha respiração novamente. Estava chorando abertamente agora, medo e miséria desmoronando minha força de vontade. O pano molhado fedia enquanto eu sugava respirações encharcadas. Meu próprio ácido estomacal cobria minha pele e implorei para que tudo aquilo acabasse. E então algo guinchou diretamente na minha frente. Senti minha bexiga soltar. Eu estava diante do porco. Era a fonte da escuridão na minha visão obstruída. Uma criatura gorda, titânica, que preenchia meus sentidos com cada sopro que lançava no meu rosto. Danny ergueu minhas mãos e de repente eu estava tocando o focinho do porco. Recuei imediatamente, mas Danny forçou as minhas mãos de volta. Seu pelo era duro e quebradiço, e enquanto minhas mãos trêmulas exploravam acima do focinho, o tamanho do animal tornou-se claro para mim. Era gigantesco
e pesava mais que 1 tonelada. Sua carne se contorcia sob minhas mãos suadas e ela abriu levemente a boca. Meus dedos se enrolaram em volta de seus dentes do tamanho de facas de cozinha e percebi que sua boca era absolutamente cavernosa. A porca guinchou novamente e eu ouvi seus cascos baterem no chão. Soava como um trovão rolando por um campo aberto no meio do verão. "Tira essa venda, por favor!" Eu implorei, minhas pernas virando gelatina. Dani dera alguns passos para trás e ouvi reverência em sua voz. Você não quer fazer isso? Eu dei um pulo quando o porco me cutucou com um focinho, o círculo úmido de carne esmagando-se contra a extensão do meu rosto. Estremeci para longe, levantando minhas mãos e soltando um grito de medo. Alimente o porco. Dani insistiu, com sua voz como aço frio agora. Você fez a sua escolha, agora lide com as consequências. É a única chance que você tem de voltar. Ou talvez a porca não goste do seu gosto e o envie para o inferno. Só há uma maneira de descobrir. Meus olhos se arregalaram por trás do pano encharcado de vômito. Não goste do meu gosto? Suba na boca dela. Minha bexiga soltou novamente e senti urina quente escorrer pelas minhas pernas. Não. Você não pode querer dizer. A voz de Dani endureceu. Suba na boca dela e não pare de rastejar para frente até que ela termine com você. Por favor. Eu implorei, virando-me para a voz de Dani, estendendo a mão cegamente. Por favor, deve haver outro jeito. Não me obrigue a fazer isso. Eu era uma bagunça de ranho e lágrimas, minhas palavras saindo da boca como as de uma criança. Dani deu um passo à frente e me girou de volta para encarar o porco. Faça! Você fez a sua escolha. Tudo vai acabar logo. Esta é sua única chance. Podia sentir a respiração do porco no meu rosto, seu focinho a meros centímetros do meu. O cheiro e calor que ele emitia me davam vontade de vomitar de novo, mas me contive. Isso era insano. Isso não estava acontecendo. Minha mente girava e se contorcia em caos e medo. Tinha que haver outro jeito. Eu não podia fazer isso. Não podia fazer isso. De repente lembrei das palavras da mulher. Às vezes, sofrer através do seu medo é melhor do que sofrer pela eternidade. Seja corajoso. Esta era a minha única chance de voltar para o mundo dos vivos. Eu havia cometido um erro terrível ao me matar. Se pudesse voltar e mudar a minha vida, não precisava passar a eternidade aqui. Poderia mudar meus caminhos, garantir um lugar em outro lugar, um lugar para longe do porco. Mas e se ele decidisse me enviar para o inferno? Quanto mais sofrimento eu poderia suportar? Eu tinha que arriscar. Por favor, Deus! Eu sussurrei, dando um passo à frente. Se você pode me ouvir, por favor, tenha piedade de mim. Minhas mãos trêmulas estenderam-se para a porca e agarrei seu pelo grosso. Sentia abaixar lentamente a cabeça e abrir a boca. Estava esperando por mim, seu hálito grosso e quente, fétido em minhas narinas. Era agora, sem volta. Lentamente, agarrei seus dentes e me puxei para dentro de suas mandíbulas. Sua cabeça estava em um ângulo decente, então caí imediatamente de bruços, em um ângulo de 45 graus. Sua língua molhada se espremeu sobre mim e eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Lágrimas encharcaram a minha venda e meu coração se esmagava contra minhas costelas. Lentamente estendi a mão para frente e encontrei outro dente para agarrar. Cerrando os dentes, puxei meu corpo para dentro, passando dos meus joelhos. A porca ergueu a cabeça e de repente eu estava completamente horizontal em sua língua. Saliva e muco pingavam ao meu redor e o calor era tão intenso que quase desmaiei. Meus joelhos bateram contra seus dentes
Da frente, enquanto me puxava ainda mais fundo, suas bochechas internas pressionavam-se ao meu redor, espremendo meu corpo como um caixão carnudo e encharcado. Chorando, aterrorizado, estendi a mão à minha frente e encontrei mais dentes. Puxei-me mais fundo em sua boca e senti meus pés deslizarem além dos seus lábios. Meu corpo inteiro estava coberto de limo, e eu chorei abertamente, agarrando no escuro por outro dente. E foi então que o porco começou a me mastigar. Gritei em agonia esmagadora enquanto meu corpo era comprimido entre seus dentes maciços. Ouvi minhas pernas quebrarem instantaneamente e senti osso molhado estourar a minha pele. Sacudi violentamente enquanto meu corpo entrava em choque. Um emaranhado retorcido de sangue e dor. Sua língua se moveu dentro da boca e senti ela morder o meu ombro. Meus olhos arregalaram-se nas órbitas enquanto uivava, um pilar quente triturando minha clavícula. Vomitei violentamente, incapaz de me controlar a dor avassaladora. Continue rastejando. Gritando, olhos injetados de sangue, revirando descontroladamente, estendi meu braço bom para frente, procurando molhadamente por outro dente. Eu cerrei meus dentes, sangue jorrando entre eles, enquanto meus dedos se controlavam em algo sólido. A porca mordeu novamente, sua língua torcendo meu corpo para que seus molares pudessem trincar meus joelhos. A dor trouxe escuridão, mas meus uivos gritantes forçaram meus olhos a permanecerem abertos. Jesus! Faça isso parar! Eu berrei, minha mão trêmula ainda agarrando o dente à minha frente. Por favor, faça parar! Porra! Rangi os dentes com tanta força que racharam, gritando enquanto lentamente puxava o meu corpo mais fundo na boca. Algo estava mudando. As paredes apertadas de sua garganta espremeram a minha cabeça e percebi que estava quase atravessando. Vamos, filha da puta, vamos! Eu implorei, cordas vocais falhando. Estendi a mão à frente e agarrei um pedaço grosso de carne. Minha cabeça parecia estar rachando e a porca mordeu-me novamente. Engasguei, sangue explodindo da minha boca em um grande jorro vermelho. Ela havia perfurado meu estômago, obliterando meus órgãos internos como um macarrão inchado. A escuridão invadiu-me e eu estava em choque demais para sequer gritar. Com as últimas forças, logo quando a escuridão me tomou, puxei para frente uma última vez e senti-me deslizar por sua garganta. Escuridão, caindo, gritando. Eu estava gritando. Calor tão intenso que pensei que derreteria. Batidas, algo martelava metal. Cores e imagens voavam tão rápido que só conseguia distinguir suas formas. Sangue jorrava em meus olhos. Senti que cairia para sempre. De repente, meus olhos se abriram e eu estava caindo, minha respiração voltando aos pulmões em uma grande onda de pureza. Meu rosto bateu no chão de madeira e eu gritei ao sentir o meu nariz quebrar. Senti gosto de sangue e vi estrelas. Eu parara de cair. Havia um anel de fogo ardente em volta da minha garganta e sentia uma sede impossível. Estava deitado no chão. Lentamente abri os olhos novamente e a escuridão começou a desvanecer como a névoa matinal. Sob o sol quente, cores se misturavam e formas ganhavam foco. Eu estava no meu galpão. Ergui as mãos ao redor da garganta e agarrei a fonte de calor. Era a corda com que me enforcara. Mas agora estava cortada, libertando-me do aperto da morte. O alívio rolavam sobre mim em ondas avassaladoras de gratidão. Enrolei-me no chão e solucei, lágrimas pingando dos meus olhos no chão sujo. Meu corpo tremia, intacto, enquanto chorava. Gritos roucos e molhados subindo de meus lábios trêmulos. Eu fora poupado. Eu estava vivo novamente. Do meu lugar no chão ergui os olhos, minha voz falhando.
Obrigado, Deus. Obrigado. Caí em outro excesso de soluços incontroláveis. Eu prometo que eu não desperdiçarei a minha vida. Não de novo. Eu prometo que eu vou consertar as coisas. Eu vou arrumar tudo. Não sei quanto tempo passou até me levantar. O tempo parecia se estender pela eternidade. Minha mente se recusava a se reconstruir, os horrores que acabara de testemunhar me esmagando, mas sabia que faria tudo o que eu pudesse para aproveitar o máximo na minha vida. Viveria cada dia ao máximo, me dedicaria a ajudar outros em tempos sombrios. Entraria em contato com tantos suicidas quanto pudesse e tentaria salvá-los do que os aguardava do outro lado. Eu não queria que mais ninguém tivesse que testemunhar os horrores do suicídio. Eu não queria que mais ninguém tivesse que alimentar o porco. Irmãos e irmãs, venho mais uma vez por meio deste para agradecer a todos vocês que me seguem nessa jornada de contar e narrar histórias. E venho vos convidar mais uma vez, não somente para me mandar aquele pix e também me apoiar na plataforma Apoia-se, mas também para me seguir em todas as plataformas que estão na descrição deste episódio. Me segue lá na Twitch, poxa, onde eu falo sem filtro e sem cortes também. Vamos fazer uma comunidade no Reddit ou no Discord, sei lá. Verifiquem na descrição e se percam aí nos comentários. E, bom, mais uma vez, agradeço de coração a todos os seguidores e fãs. E é claro, agradeço aos deuses e a todos que compartilham de nossa devoção ao conhecimento profano. Que nossos caminhos sigam juntos, enquanto continuarmos a nossa jornada. Até o próximo episódio, pessoal.